Nós vamos ler Eclesiastes 3, depois nós vamos lá, o Evangelho de João, capítulo 5, e o versículo 5, para você ver, a palavra vai se confirmar, a palavra não se engana, a Bíblia vem de Gênesis, Apocalipse cumprindo. Não adianta, tem pessoas que dizem que não, só o Novo Testamento, o Velho Testamento já foi. Não, irmãos. Se você estudar ela, você vai ver que fala em Gênesis, fala em Apocalipse, Daniel fala sobre Jesus, Isaías fala sobre Jesus. Então, ela é um complemento, por isso que nós temos que ter a palavra na mente e no coração, para nós não ser enganados. Diz assim, Eclesiastes 3, primeiro, tudo tem um tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. E há tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar e tempo para arrancar. E o que se planta, e o tempo de matar, tempo de curar. E tempo de derrubar, e tempo de edificar. Tempo de chorar, e tempo de rir. Tempo de plantar, e tempo de saltar. Irmãos, então, a Bíblia aqui está dizendo, né, Salomão, o rei Salomão, um homem que foi um dos mais sábios, né, da Bíblia, sendo homem, né, sempre depois de Jesus, Deus permitiu escrever 3 livros. Por quê, irmãos? Porque ele nunca pediu para Deus bens materiais. Não, ele pedia sabedoria. Porque, para lembrar os irmãos, você que está ouvindo e não conhece a palavra do Senhor, quando o seu pai, Davi, queria construir o templo de Salomão, e Deus disse para Davi, não, você não vai construir o templo, porque você tem muito sangue nas mãos, mas sim o teu filho. Então, né, Deus escolheu Salomão, e a primeira coisa que nós, seres humanos, né, pensamos, o que ele vai pedir para Deus para construir o templo? É condições. Eu quero condições para fazer o templo que o meu pai tinha no coração e morreu, não pôde fazer. Não. Ele surpreendeu todos e a todas. Ele disse, não, Senhor, eu quero apenas sabedoria. Apenas sabedoria. Por isso que a Bíblia diz que há um tempo determinado sobre nossas vidas. E esse tempo chegará. Por que vai chegar? Agora você vai lá no João 5, 5 diz assim, estava ali um homem que havia 38 anos que era enfermo. Olha, 38 anos, não é dias, não é meses, entendeu? Então o que acontece? Um dia chegou o tempo determinado para ele ser curado. E ele, né? E quem curou ele? Jesus. Jesus viu ele lá. E a Bíblia diz que ele estava ali, né? Sabe? 38 anos esperando. Só que ele vinha um anjo, agitava as águas, quem pudesse entrar saía curado, quem não pudesse ficava para a próxima vez, quando o anjo vinha. E Jesus passando ali viu esse homem, perguntou para ele, né? Jesus vendo ele deitado, sabendo Jesus sabendo que ele estava ali há muito tempo, disse-lhe Jesus, queres ficar são? O enfermo respondeu, sim, Senhor. Sim, Senhor. Então, o que acontece? Esse homem esperou 38 anos para receber uma cura. Para receber algo que ele via os seus irmãos, amigos, parentes, que entravam e saíam curados. E ele tinha fé.
Porque se não tivesse fé, ele tinha desistido há tempo. Não, estou aqui 2, 3, 4, 10 anos, não, tchau, vou embora. Não, ele disse, não, eu não vou arredar meu pé. Assim é nós, não arredar o pé da palavra da casa do Senhor. Por quê? Porque vai chegar o tempo sobre nossas vidas. E tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Vai cumprir. Se Ele não cumprir, só se nós parar, desistir, não perseverar. Mateus 24:13 diz assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Apocalipse 21:7 diz assim, aos que vencerem, herdarão todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e eles são chamados meus filhos. Então nós temos, irmãos, prova na Bíblia, claríssima, que nós vamos ser abençoados. Não importa quanto tempo nós colocamos, você colocou algo diante de Deus. Ah, mas faz quantos anos? Sim. Mas já faz mais de 38 anos? Não. Então, irmãos, nós temos que saber esperar o tempo de Deus. Porque é um tempo determinado por Deus. Ele determinou o tempo da minha e da tua vitória. Da bênção, do milagre, seja a salvação de alma da família, seja doença, né? Seja a libertação do vício. O que nós não podemos desfalecer? A nossa fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos e não vimos. Então, quer dizer, nós temos que fazer a obra, que nem o pastor falou em Efésios, mas a fé tem que estar sempre viva, ativa. Porque se nós não tiver fé, nós não vamos vencer. Pode ter certeza disso. Ah, eu tenho fé. Sim, tem que ter fé. Mas tem que também obedecer à palavra. Em vão seria nós estar aqui nessa noite falando do amor de Jesus, falando da palavra de Deus, e amanhã estar ali fora dando mau testemunho. Porque Deus, a Bíblia diz que Deus olha para nós 24 horas. Os olhos de Deus sobre nós é como fogo, chama. Então não tem, podemos fazer errado, esconder do homem, da mulher, da família. Sim, podem, mas de Deus nunca, nunca, ninguém vai se esconder. Passarão o céu e a terra, a palavra do Senhor não há de passar. Porque nós sabemos, irmãos, que quando eu falei no começo ali que Deus criou e cria todas as coisas, e pela infinita graça e misericórdia, Ele nos deu a oportunidade de um dia, Ele dividiu as ruas de ouro, muro de jaspe, água cristalina, com nós, para nós morar lá. E quantos que não alcançam a morada eterna? Então que nós possamos se fortalecer mais e mais na palavra. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Não podemos olhar para a direita nem para a esquerda, irmãos. Senão nós vamos enfraquecer. Por que eu digo isso? Porque você olha para a direita, problema.